Olá pessoal, vamos começar o nosso encontro virtual de hoje? Então corre lá, pega seu livro de português, porque nós hoje vamos fazer revisão gramatical. Vamos falar sobre substantivo e verbo, um assuntinho que nós vimos em aulas anteriores. Já correu? Já pegou? Então se prepara aí que para iniciar eu vou ler aqui um texto para vocês. É um poema, o título dele é Diversidade. É feioso, outro é bonito, um é certinho, o outro é esquisito. Cada um na sua e não faz mal. Diversidade é que é legal. É um texto de Tatiana Belink. Diversidade. Gostaram do texto? Gostaram mesmo? Qual é o título dele? Diversidade, muito bem. E quem é o autor do texto? Isso, Tatiana. O texto Diversidade, ele fala que a diversidade é legal ou diz que a diversidade é ruim? Que a diversidade é legal, isso mesmo. A graça da vida é ver que tudo é diferente. Ninguém é igual a ninguém. Cada um tem suas características físicas, cada um tem sua personalidade. Então, é isso que dá vida ao nosso cotidiano. É isso que traz alegria ao nosso entorno, à nossa vida. É ver como são belas as pessoas, cada uma carregando o seu jeitinho de ser, os seus traços genéticos e os seus traços de personalidade. Você já imaginou se todo mundo fosse igualzinho? Como seria chato? Não ia ter graça nenhuma. Mas cada um tendo um jeito, um sendo cabelo cacheado, outro liso, um é loiro, outro é preto, cabelo preto. Um tem cabelo castanho. É bem legal ver o colorido humano. Sem contar aqui, um é todo extrovertido, o outro já é mais na dele. Já pensou se todo mundo fosse cara fechada? A gente ia chegar nos lugares sempre com medo, não era? Ou se todo mundo fosse extrovertido demais, não iam conseguir ter seriedade para fazer nada nessa vida. Então, ser diferente é bem legal. Agora, esse poema aí, Diversidade. Quem foi que escreveu ele mesmo? Tatiana, muito bem. Só para ter certeza que vocês estavam prestando atenção. Agora preste atenção aqui numa palavrinha que faz parte aí do título. É a palavrinha, vou colocar ela bem aqui. Diversidade. Ele é o título do texto. Diversidade. Prestaram atenção? Diversidade. Vamos contar quantas letrinhas essa palavra tem? Então vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 letrinhas tem a palavra diversidade. Quais são as vogais? I, que aparece 2 vezes. E, que aparece 2 vezes. E A, 1 vez. E as consoantes, quais são? D, V, R, S e o D, que vem aparecer mais 2 vezes. Então, nós temos consoantes e vogais juntinhas compondo a palavra diversidade.
Agora vamos ao nosso assunto de hoje? Então vamos lá. Eu disse que nós vamos falar sobre o que mesmo? Isso, sobre substantivos e sobre verbos. Primeiro vamos começar falando sobre substantivo. Quem lembra aqui o que vimos na aula anterior sobre o que vem a ser substantivo? Alguém lembra? Isso, são as palavras que nomeiam os seres, os lugares, os objetos e também os sentimentos. Como assim? Palavras que nomeiam? Sim, palavras que nomeiam. Olá, ó, sentimentos: amor, felicidade, segurança, tranquilidade. Ó, essas palavrinhas nomeiam tipos de sentimento. Então, estas palavrinhas são substantivos. Agora, ó, boné, camiseta, calça, piloto, apagador, quadro, são palavrinhas que estão nomeando o quê? Objetos. E as palavras que vão nomear também os seres, os lugares, são substantivos. Então, foi palavrinha utilizada para nomear lugares, seres, objetos e sentimentos, vocês já sabem que ali é um substantivo. Uma outra curiosidade a respeito dos substantivos: eles podem variar. Como assim variar? Isso mesmo, de acordo com o gênero, ou seja, se é algo no masculino, o meu substantivo ele vai estar no masculino. Se for algo feminino, o meu substantivo vai ter que estar no feminino. E também eles variam em número. Como assim em número? Se eu estiver fazendo referência a um objeto só, a um ser só, então ele vai estar no singular. Se eu estiver fazendo referência a mais de um objeto, ele vai para o plural, certo? Então, o substantivo ele varia em grau, ele varia em gênero e varia em número. Então, o substantivo varia em gênero e varia em número. Gênero é quando a gente está falando de feminino e masculino. Número é quando a gente está fazendo referência à quantidade, ou seja, singular e plural. Agora, e o danadinho do verbo? O que vem a ser esse danadinho desse verbo? Os verbos são aquelas palavrinhas que indicam ação. Ação, como assim? Isso mesmo, são palavrinhas que indicam ação. Correr, pular, indicam também fenômenos da natureza. Chover, trovejar. Então, os verbos são as palavras que indicam ação. E eles também podem variar. Isso mesmo. Ele pode variar também de acordo com a pessoa a qual ele se refere. Como assim, de acordo com a pessoa a qual ele se refere? Ele pode variar também de acordo com o tempo. Ó, além de variar de acordo com a pessoa que ele se refere, ele também pode variar de acordo com o tempo. As pessoas são eu, tu, ele, singular, que é quando está faz referência a um só, isso mesmo. E nós, vós e eles, que é o plural. E agora, o tempo, como assim? Ele varia de acordo com o tempo. Se eu estou falando do presente, o verbo tem que estar no presente. Se eu estou falando de passado, de algo que já aconteceu, o meu verbo tem que estar no passado. Se eu estiver falando de algo no futuro, que é aquilo que vai acontecer ainda, então meu verbo ele tem que estar no futuro. Então, isso é variar em pessoa a qual se refere e variar de acordo com o tempo, certo? Então, pessoa são as pessoas do plural e do singular.
eu, tu, ele, nós, vós e eles, certo? Tempo, presente, passado e futuro. Vamos agora exercitar aqui no quadro, para ver se vocês compreenderam mesmo. Então, vamos lá. Eu tenho aqui no quadro a frase: o balanço ia e vinha. Tenho a outra frase: seus pensamentos ganhavam altura. Ó, estão prestando atenção? Então, vamos lá. Nós vamos primeiro aqui circular os verbos que foram empregados. Vamos circular o verbo aqui na primeira frase, tá certo? Primeiro vamos à primeira frase. O balanço ia e vinha. Vocês sabem que o verbo indica a ação. Então, se é indicando ação, quais são os verbos dessa primeira frase? Ia, muito bem. Tem outro? Sim, vinha. Pronto, o balanço ia e vinha. Sabendo que o substantivo são as palavrinhas que nomeiam os objetos, os seres, qual é o substantivo aí na primeira frase? Balanço. Muito bem. Então, vamos sublinhar. Pronto. Ó, o balanço ia e vinha. Vamos à outra frase agora. Vamos circular o verbo e sublinhar o substantivo. Quem é o verbo aqui? Seus pensamentos ganhavam altura. Ganhavam, muito bem, ó. A ação, ganhar, o ato de ganhar. E quem é o substantivo? Pensamentos, muito bem. Ó, pensamentos. Seus pensamentos ganhavam altura. Agora vamos aqui as frases que estão aqui grifadas embaixo. Eu tenho: o menino admirou a natureza. A outra frase diz: a mãe chamou o menino. Agora preste atenção. Tem um substantivo aqui que ele está repetido, tanto numa frase quanto na outra. Quem é esse substantivo? Menino. Muito bem, aqui ó. Menino e menino. Substantivo repetido nas duas frases, está presente nas duas frases. Agora uma outra pergunta. Em que frase, preste bem atenção, o substantivo menino vai completar, preste bem atenção, em que frase o substantivo menino nomeia quem praticou a ação? Ó, aqui a ação é o verbo admirou. Então, em qual das duas frases a palavrinha menino está nomeando a pessoa que fez a ação, que praticou a ação? Na primeira, muito bem, ó, aqui ó. O menino admirou. Admirou o quê? A natureza. O substantivo aqui é menino, ele praticou a ação, que foi admirar. Admirou a natureza. Agora, presta atenção. Em que frase o substantivo menino apenas completa o sentido do verbo? Na segunda, muito bem, ó. Na primeira, menino é quem praticou a ação. Já na segunda, não. Na segunda, quem praticou a ação foi mãe. A mãe chamou. Ó, o verbo aqui, chamar. Chamou o quê? O menino. Então, a palavrinha menina aqui só veio como complemento para dar sentido aqui à frase. A mãe chamou. Chamou o quê? Chamou o menino. Apenas completa aqui o verbo, certo? Então, aqui nós temos como verbo
a palavrinha chamou. Aqui nós temos a palavrinha admirou. O substantivo, às vezes eles podem estar vindo nomeando quem praticou uma ação ou apenas como complemento do verbo, tá certo? Então, lembre-se sempre, o substantivo, às vezes ele está nomeando quem pratica a ação ou ele pode apenas estar apenas como complemento ali naquela frase, tá bem? Vamos ver se vocês compreendem mesmo. Então, vamos lá. Se vocês compreenderam, na segunda frase, quem é o substantivo que nomeia, que dá nome a quem praticou a ação? Mãe, muito bem. Mãe. Foi ela quem praticou a ação. A mãe chamou. A ação é chamar. Aqui o verbo. O menino, ele apenas tá dando um complemento aqui. Então, são dois substantivos na frase. Mãe e menina. Dois substantivos. Um é o que pratica a ação. A mãe chamou. E o outro substantivo vai ser aquele que veio para dar sentido, para complementar. É o complemento dando sentido ao verbo, certo? O verbo é chamou, certo? Agora vamos ver, vamos treinar para que vocês compreendam melhor. Então, para vocês fazerem aí em casa, vocês irão fazer o exercício da página 173. Esse que nós estávamos fazendo aqui no quadro, se você quiser repetir ele está na página 172 do seu livro, tá certo? É esse exercício que está aqui no quadro. O que você vai fazer em casa é a página 173, apenas uma questão com alguns itens. Depois que vocês fizerem a página 163, vocês vão retornar e vão à página 158, tá certo? Então, a atividade daí de casa vai ser páginas 158 e página 173, certo? Façam com bastante capricho, preste bastante atenção. E ó, beijos virtuais, próximo encontro, estou aqui aguardando vocês. Tchau!